Então, pessoal, vamos lá que o nosso tempo aqui ele é bem reduzido, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho aí? Podemos Sim. começar? Sim. Sim, sim, sim. Dale, beleza. É bom ver as carinhas de novo. Faz falta um pouco da nossa presença física, né? Mas, enfim, pessoal, vamos lá que o nosso tempo é curto e a gente tem com certeza Ô, bastante. senhor, Oi, posso te fazer uma pergunta? claro. Aquele primeiro arquivo que o senhor passou daquelas matérias, tu já tinha passado aquelas matérias antes, né? Pra Então, nós. isso aí faz parte do programado agora. Agora eu vou explicar direitinho. Todos vocês assistiram o vídeo que a gente colocou ontem na plataforma, certo? Não, Não? eu não vi. Tá, então façam isso porque ali eu explico direitinho. Mas assim, em resumo da história, tá? Onde é que tá o vídeo? Não, senhor. Ô, Tá senhor, no arquivo? Tá na plataforma da escola. Vocês entram ali na conta de vocês, nos materiais, aí vocês vão ver que tem ali um vídeo no YouTube, no canal do YouTube da escola, que tem um vídeo sobre a organização geral do trimestre, como é que ficou em biologia, certo? ô, senhor, é que eu rasguei todo o meu caderno, tendo um ataque de pânico e agora eu tô copiando tudo de novo. Ah, mas assim, não precisa porque, na verdade, essa situação do Covid, toda essa quarentena e tal, acabou nos modificando no meio do caminho, né? E então, o que que eu fiz? Eu organizei o conteúdo do trimestre de biologia em 4 partes, tá? E tem 2 partes que já estão disponibilizadas no site da escola, certo? Nesses materiais, né? Eu estou aqui aberto aqui com a primeira parte, a primeira das 4, certo? Então ali tem a primeira parte, aquela do conteúdo que a gente viu em sala de aula, né? Só que de outra maneira, né? Tem ali o conteúdo, tem figuras, tem um link, tem imagens, enfim, um resumo do nosso conteúdo visto presencialmente e alguns exercícios. Tem ali 8 exercícios, né, para vocês fazerem. E esses exercícios do material, eles são para vocês estudarem para a nossa prova, tá? Então, assim, Ô, senhor, diga. desculpa te cortar, cortar aí. É que o trabalho aqui tem que ser feito em cartaz mesmo. O trabalho 2 das células animal e vegetal, sim, sim. Isso aí é bom para ficar bem grande, para ficar no esquema, que vocês, na verdade, vão usar esse esquema. Enfim, até o terceiro ano, vocês vão ter esse conteúdo, como ele é muito É que, cobrado. é que De vai ser basicamente a terceira vez que eu vou fazer esse trabalho. capaz? Quando? Só que das outras 2 vezes eu fiz maquete. Hum, tá. Porque, tipo, por eu ter rodado de ano, acabei tendo que fazer o trabalho 2 vezes. Ah, Professor, tá. Bom, aqueles exercícios que para te entregar por e-mail. os exercícios vocês não têm obrigação de me encaminhar por e-mail. O que que vai acontecer? A gente vai corrigir eles agora, tá? Daqui a uns minutinhos eu vou passar a correção e vou disponibilizar o gabarito para vocês ali no site, tá? Tanto da Tá parte 1. bom, tá bom, mas eu queria saber se como é que a gente vai ganhar nota? Vai ser só pela prova? A nota? Então, vamos lá. Avaliação, tá? Vamos fazer o seguinte. A avaliação, ela conta com 10 pontos, certo? Um desses 10 pontos são referentes às questões do simulado, tá? Vocês vão fazer um simulado no dia 14 de maio, certo? Que turma E, bonita. e nessas questões do simulado, então, elas vão valer 1 ponto. Então, é 0,2 pontos, né, por questão acertada na média final de biologia. Entendido? Estão acompanhando? Eu achei estranho o senhor não passar nenhum trabalho pra nós. Oi? Eu achei estranho o senhor não passar nenhum trabalho pra nós. Mas eu passei o trabalho. Outros 4 pontos, ali na parte 1 do nosso conteúdo, tem lá no final método de avaliação, tá? E nesse método de avaliação, divide os nossos 10 pontos do trimestre em 1 ponto referente às questões de biologia, do simulado, 4 pontos referentes aos trabalhos que vocês vão fazer, que estão ao final dessa primeira parte,
tá? Então, vocês vão ver que lá na última página da parte 1 do nosso conteúdo tem questões de avaliação, tá? Então, são 3 questões, que são 3 trabalhos que vocês têm para fazer, certo? O primeiro trabalho é referente àquele que a gente já começou a fazer, né? Fala sobre a origem da vida. Vocês iam escolher 2 das hipóteses ou teorias que foram apresentadas, né? Entre as 4. Aí tinha hipótese heterotrófica, hipótese autotrófica, teoria endossimbiótica e teoria celular. Eram 4. Mas Oi. foi tu que escolheu. Tu fez a gente escolher. Tu escolheu uma para cada um. Eu escolhi uma enquanto a gente estava em aula. Então, o que vai acontecer? Agora, para quem ainda não tinha feito, vocês vão escolher, tá? E para quem já fez uma, vai escolher uma segunda teoria ou hipótese para fechar as 2 que são necessárias para o trabalho. Esse do trabalho das teorias faz parte dos 3, né? Dos 3 que tu pediu? Ou são 4 ao todo? São 4 pontos e são 3 trabalhos, tá? Então, assim, ó, o primeiro trabalho é para vocês fazerem um resumo sobre 2 das teorias. Quem ainda não fez, não apresentou, vão escolher 2. Uma é daquela que já tinha sido determinada e outra vocês vão escolher, tá? E vão fazer o resumo e vão me encaminhar, beleza? Quem já tinha apresentado uma das teorias, escolhe uma segunda, né, e faz e me envia essa segunda, porque eu já tenho a primeira que vocês já apresentaram, beleza? Então, esse trabalho vale 1 ponto na média. Cada uma das teorias que vocês explicam vale 0,5 pontos. Entendeu? Ô, senhor, Diga. tinha aquele trabalho achei para fazer um desenho, né? Tá. Uma célula. Esse é o segundo. O segundo trabalho é sobre biologia celular. Vocês vão desenhar, pode ser numa folha de ofício, vocês desenhem uma célula animal e na outra folha. Senhor, pode ser em folha de caderno de desenho? Que é a única coisa que eu tenho aqui. Pode. Tá bem. Sem Mas aí problema. a gente tem que colar uma folha na outra para fazer uma folha grande ou não precisa? Olha, fica melhor fazendo colado uma folha na outra. Não, mas daqui a pouco, se ficar muito fora de mão, tá? Não precisa, mas que vocês façam numa folha grande um desenho bem grande, bem espaçado, com as imagens bem claras, uma de uma célula animal, outra de uma célula vegetal. E depois vocês... Os 3 trabalhos estão lá estão no material da escola, né? Os 3 trabalhos estão na parte 1 do conteúdo de biologia. Isso aí. Ok. Ô, senhor. Diga. Ô, senhor, eu até tenho uma cartolina aqui em casa, só que ela não é branca, ela é azul. Tá. Um azul clarinho. Tranquilo. Eu posso não usar tem essa problema. cartolina, dividir ela em 2 e desenhar os 2 desenhos? Se eu dividir em 2, vai ficar uma folha grande. Perfeito, pode ser sim. E aí o que acontece? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 estruturas celulares que devem estar presentes no desenho. Então, vocês têm ali da letra A até a letra L, tá? Então, nesses desenhos que vocês fazem, vocês têm que desenhar e identificar no desenho aonde é a membrana plasmática, a parede celular, microtúbulos, centríolos, ribossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, peroxissomos, vacúolo, cloroplasto e mitocôndria, certo? Então, essas são as estruturas que devem estar presentes no desenho das células que vocês vão desenhar, tá? Esse trabalho vale 2 pontos, é 1 ponto por cada célula com a descrição das estruturas celulares que cada uma possui, tá? Então, esse trabalho vale 2 pontos também na média do trimestre. Então, deixa eu admitir mais um aqui na sala que está entrando. Tá entendido até agora, pessoal? Uhum. Tá. Sim. E o terceiro trabalho, uma coisa muito simples, que é sobre metabolismo energético. Vocês vão pesquisar e completar as lacunas de um texto, um textinho que tem, com as palavras, né, com os termos corretos relacionados à fotossíntese. Então, tem ali um texto. A fotossíntese é um processo químico que, na presença de
tal coisa e tal coisa, consome um e outro para convertê-los em outro, outro e outro. Em células eucariontes, a fotossíntese acontece em organelas citoplasmáticas chamadas de tananã, e em procariontes acontecem nos tananã. E aí depois seguem mais 2 parágrafos também. Esse é o terceiro trabalho que vocês vão me encaminhar. Vocês podem me encaminhar, inclusive, a ordem, simplesmente, dos termos que completam as lacunas que estão em aberto, certo? Uhum. Professor, deixa fala de novo para mim poder anotar aqui. Tá, falar o quê? Repete o trabalho que o senhor falou agora. São 3 questões. A primeira questão, valendo um ponto, é sobre a descrição de 2 das hipóteses ou teorias que foram sugeridas para vocês. Então, tem ali a heterotrófica, autotrófica, endossimbiótica e heterocelular. Uma eu já tinha determinado qual vocês pesquisariam. Vocês vão escolher uma segunda, tá? E vão escrever o que é essa teoria, né? O que ela, que ideia ela traz, né? Quais são os elementos que justificam ela, tá? Vocês vão escrever isso, fazer um resumo com as palavras de vocês, tá? E me encaminhem. Isso vale 1 ponto, né? Fazer essas 2 teorias, tá? Segundo trabalho é desenhar uma célula vegetal e uma célula animal, identificando as estruturas celulares que tem em cada uma delas, e as estruturas celulares são essas que eu tenho listado ali abaixo, tá? E no verso da folha ou no caderno, vocês vão, de cada estrutura, vocês vão dizer de quais compostos bioquímicos elas são formadas, né? Elas são formadas do quê? Se de lipídios, se de fósforos, de glicídios, enfim, vocês vão fazer a descrição da composição bioquímica dela e das funções que elas desempenham nas células, tá? Então, o que é, né, quais as estruturas, aonde elas estão, né, do que elas são formadas e quais as funções delas na célula. Esse segundo trabalho vale 2 pontos. 1 ponto para a célula vegetal, 1 ponto para a célula animal. E o terceiro trabalho é vocês completarem as lacunas de um texto que está na parte 1 do conteúdo disponibilizado com as palavras que completam corretamente o texto. Tá? Então, esse é o terceiro trabalho valendo 1 ponto. Tá? Tudo isso vocês vão encaminhar por e-mail, tá? Por aquele e-mail que está disponibilizado ali no site da escola. Sobre os trabalhos, pessoal, resta alguma dúvida? A data. Tem alguma data certa para te entregar? A data vai até o dia 8 de maio, tá? Então, assim, tem mais aí 2 semanas praticamente, quase isso, tá? Se pode ser ao invés do dia 8, que é numa sexta-feira, pode ser na segunda-feira seguinte, até o dia 11, até o dia 11 de maio tá tranquilo, tá? Então, mas preferencialmente quem puder encaminhar até o dia 8, melhor, porque eu já corrijo durante o final de semana, já encaminho, já subo as notas, né, pro sistema, mas quem tiver algum problema maior, tal, pode me encaminhar, né, caso tenha alguma complicação, na segunda-feira, dia 11, tá? Então, fazendo esse trabalho, vocês já também vão estar estudando tanto para o simulado como para a nossa prova, tá? Então é isso. Sobre os trabalhos, sobre o prazo de entrega dos trabalhos, é isso. Alguma dúvida a mais? Não. Tá, beleza. Então, assim, vamos à correção dos exercícios, que aí, conforme a gente vai corrigindo, a gente também vai dando uma lembrada, né, sobre a matéria, tá? É importante que vocês façam esses exercícios. Depois da gente corrigir aqui, eu vou disponibilizar eles num arquivo de Word também, tá? Ali no sistema. Mas vamos fazer a conferência deles aqui, certo? Bom, a gente não vai ter tempo suficiente para corrigir todos os exercícios, tá? Eu pergunto para vocês, da parte 1, existe algum que vocês tenham maiores dúvidas? São 8 exercícios referentes Ô, senhor, à primeira parte. vou no nosso trabalho. Tá, tem o das células. Quais são os outros mesmo? Da teoria. Qual é o outro mesmo? É o texto que foi disponibilizado na parte 1 do nosso conteúdo, que vocês vão preencher as lacunas em branco no texto com as palavras certas. Beleza?
Fechou essa parte aí, pessoal? Fechou. Tá. Ô, senhor, Diga. tipo, esses dois trabalhos que dá pra fazer digitalizado, tirando do desenho, que é o das células. Pode fazer digitalizado ou tem que escrever? Não, vocês podem digitar eles e me encaminhar num arquivo de Word também Tá bem. pelo e-mail, tá? Tá tranquilo. Beleza? Ô, senhor, Diga. como eu rasguei todo o meu caderno de biologia porque eu tive um ataque de pânico, eu queria saber se eu podia, se dá pra me copiar aquela parte 1 que tu passou de novo, porque parece que tu passou aqueles textos em aula já. Se tu tem como copiar a parte, Que tu mandou aquele monte de texto, que até tu botou as imagens que tu já tinha falado em sala de aula. sim, sim. Esse conteúdo 1 ele corresponde ao conteúdo que a gente já viu em sala de aula, só que com imagens, né? Enfim, com um texto um pouco mais completo do que a gente tem no caderno, tá? Aham. Mas é a mesma Então coisa. eu posso copiar então dele. Sim, sim, claro, com certeza. E é bom porque você sabe que escrevendo à mão é muito mais fácil da gente lembrar depois do que a gente simplesmente lê ou Ah, o escuta. caderno tá ficando bem mais bonito. Meu caderno era todo rabujado. Tá, beleza. Ô, senhor, deixa eu Diga. falar. Como é que vai ser feito o simulado? O nosso simulado, ele está programado para o dia 14 de maio, tá? E a nossa prova de biologia, para fechar o trimestre, está programada para o dia 13. Então, no dia anterior ao simulado, é o dia que a gente vai fazer a nossa prova, tá? Não, tipo, como é que ele vai Como vai ser funcionar a feito? prova? A Como prova ela como vai vai funcionar? ser basicamente no mesmo Lágrima. formato, é basicamente o mesmo formato do simulado, tá? É possível que tenha alguma questão que não seja de múltipla escolha, tá? Mas as questões vão ser basicamente de múltipla escolha, tá? Alguma questão ali de uma, duas questões dissertativas, tá? Mas a maioria delas vai ser no mesmo padrão do Enem, mesmo padrão do PAV, tá? Para a gente já seguir nesse formato, tá bem? Como ela vai ser feita, essa prova, a gente ainda está definindo isso aí junto com a direção, tá? Mas vai ser à distância, vai ser, não sei se vou disponibilizar um formulário online para vocês irem preenchendo e disponibilizar num limite de tempo, isso aí a gente ainda está decidindo como vai ficar essa parte, mas vai ser uma prova normal, com um horário determinado, né? Tudo como se fosse presencial, só que cada um aqui no seu computador em casa fazendo, tá? Pessoal, vamos para a correção dos exercícios? Alô, vocês estão aí ainda? Sim. Pode fazer Tá, é estranho porque eu não vejo correção as dos carinhas, exercícios. eu não vejo as carinhas aqui, então mas vamos lá. Ô, Miguel, o que é isso, Miguel? Oi? Meu Deus. Vamos Já lá, que é uma pessoal. imagem que eu encontrei aleatoriamente na internet, cara. Tá, vamos lá então, pessoal. Exercício da parte 1, tá? Da parte 1 do nosso conteúdo. Vocês estão com o arquivo aberto aí? Se não estão, abram o arquivo, por favor, tá? A questão 1, né, fala das alternativas abaixo, assinale aquela que não representa uma característica ambiental Ô, extrema. senhor, tem como tu mostrar pra gente o que tu tá vendo no computador? Que é compartilhar a tela. Dá para fazer isso durante a transmissão? Sim. Sim, dá. É Então um me botão que ensina. é pra compartilhar a tela. É share screen lá embaixo. Como? Um botão verde, share Share screen. screen. Deixa eu ver aqui que eu. Vamos lá então. Aqui. Compartilhar. Toca. Acho que dá até pra gente destacar o que a gente quer saber. Deixa eu testar uma coisa aqui. Exato. Vocês estão enxergando aí o arquivo? Sim. Ó, Yeah, bro. Estão enxergando o arquivo? Eu não enxergo. Mas então tá, se vocês estão enxergando. Então, É onde eu tô, só não acho o arquivo aqui. tá. Então, pessoal, dessa parte 1 do nosso conteúdo, qual exercício que vocês têm dúvida para a gente ir direto nele? Nem fiz ainda.
Eu não, nem cheguei a fazer nem esse trabalho ainda. Eu também não. Maravilha. Então assim, vamos. Bom, de qualquer forma, a gente tem que ver. Bom, primeira coisa ali, questão número 1, tá? É a letra C, tá? Das alternativas que não representam uma característica ambiental extrema na Terra primitiva é a camada de ozônio. Não existia camada de ozônio na época. Vocês sabem que a camada de ozônio tem como função filtrar as radiações solares. E na época não tinha camada de ozônio, tá? Nem oxigênio atmosférico. Então, os níveis de radiação eram muito grandes e por isso que a indução a mutações e transformações químicas era muito mais alta do que é hoje, né? Então, como a camada de ozônio tem essa função, na época da Terra primitiva não havia camada de ozônio, por isso que as mutações aconteciam de forma muito mais intensa. Então, a letra C, presença da camada de ozônio, é a única que não representa uma característica da Terra primitiva, beleza? Vamos lá, que segunda questão, né, fala sobre ali as teorias, né, a biogênese, né, onde tem 4 alternativas. Na verdade, ali pede para assinalar a sequência correta. A teoria da biogênese afirma que todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. É isso que a teoria da biogênese afirma? Não, não é isso, né? Isso aí é o ciclo de vida de qualquer ser vivo, mas não é a biogênese que fala. Então, a 1 está errado. De acordo com a teoria da abiogênese, a vida só pode ser originada de outra pré-existente semelhante. Na verdade, a vida ser originada de outra pré-existente semelhante é a teoria da biogênese e não da abiogênese. Então, a afirmativa 2 também está errada. A afirmativa 3, a teoria da geração espontânea, isto é, da abiogênese, afirma que seres vivos podem nascer de matéria bruta. É exatamente isso que a abiogênese fala. Então, a 3 está correta. E a quarta afirmativa, a teoria da biogênese, foi a primeira teoria formulada sobre a origem dos seres vivos. Na verdade, não. Antigamente, durante o maior tempo da história, se acreditava na abiogênese. Mais recentemente, né, no século XIX, é que se trouxe se contestou essa teoria, né, com a biogênese. Então, a certa é a letra C, né, apenas a 3 está certa. Na questão 3, o cientista 3, o cientista Nidham, defensor da teoria da abiogênese, né, após ferver frascos contendo caldo nutritivo no seu interior, fechou com rolhas e observou o surgimento de micro-organismos ao fundo. Com isso, a teoria da abiogênese voltou a ganhar força. E a letra B, Spallanzani realizou o mesmo experimento de Nidham, porém com algumas modificações. Usou balões de vidro hermeticamente fechados, tá, contendo resultados diferentes, fazendo com que a teoria da biogênese voltasse a ganhar força. Então, essas são as palavras que preenchem corretamente. A questão 4, todas as afirmativas estão corretas, tá? Sobre o experimento de Pasteur, tá? Então, tudo está certo ali. O caldo nutritivo fervido mantinha contato com o ar atmosférico. Passados dias após ferver o conteúdo do balão, o líquido se manteve estéril e, após quebrar o gargalo, micro-organismos do ar colonizaram o caldo. Então, letra E. Na quinta questão, a certa é a letra C, onde fala ali sobre as teorias modernas da origem da vida. A única correta fala que a teoria que afirma que os seres vivos foram trazidos por esporos em meteoritos é conhecida como panspermia. Tá certo. A letra A está errada, né? Fala sobre a teoria da panspermia, afirma que nenhum organismo teria sofrido modificações evolutivas até a sua criação. Não, isso é uma afirmação relacionada ao criacionismo ou fixismo, tá? Letra B, o fixismo, né, ou também criacionismo, está relacionado com a união de moléculas simples para a formação de moléculas complexas. Errado, a união de simples para formar moléculas complexas é a teoria da evolução química, tá? Letra D, a teoria da evolução química, apesar de coerente, jamais foi comprovada. Mentira, ela foi comprovada pelo experimento de Miller, tá? Que é possível. E letra E, a formação de moléculas orgânicas a partir de inorgânicas é sustentada pela teoria da evolução, aliás,
A formação de moléculas orgânicas a partir de inorgânicas é sustentada pela teoria da evolução molecular. Essa está certa também. Nessa questão temos duas alternativas certas, tá? Então façam a correção aí no trabalho de vocês, tá? Então a gente tem duas afirmativas corretas na questão 5. Beleza? Vocês chegaram a Professor, reparar isso? isso aí é para entregar? Essas questões? Isso é para vocês estudarem para a prova, Ah, bom. tá? Os exercícios do material é material de estudo, tá? Então, como é que vocês estudam para a prova? Lendo o conteúdo dos materiais, fazendo os exercícios né, propostos nos materiais e fazendo os trabalhos, né, que é para vocês entregar. Então, fazendo essas atividades, vocês estão automaticamente, quem fizer tudo isso certinho, acertar tudo, com certeza vai tirar a nota máxima na prova. Beleza? Vamos para a próxima? Bom, a número 6. Assinale alternativo que não apresenta um composto químico presente na Terra primitiva. O oxigênio, assim como eu falei que na camada de ozônio também não tinha, oxigênio também não tem. Então, a letra A. A questão 7, marca a alternativa correta. Tá? O experimento de Miller simulou condições primitivas da Terra para descobrir o surgimento do oxigênio atmosférico. Foi isso que o experimento de Miller descobriu de mais importante? Não. Ele descobriu, na verdade, foram os aminoácidos, que são as primeiras moléculas orgânicas formuladas a partir de inorgânicas. Tá? A letra B fala, a evidência mais importante do experimento de Miller foi a obtenção de aminoácidos. Beleza, exatamente essa letra B que está correta. Então, as seguintes estão erradas. Vamos terminar esse material primeiro aqui para a gente ir para a segunda parte. As palavras que preenchem as lacunas da questão número 8, então, são aminoácidos, são moléculas orgânicas, formadas por cadeias de carbono. Então, todo material orgânico ele é formado por cadeias carbônicas, né, e são precursoras de proteínas e do material genético de todos os seres vivos. A letra B, a hipótese heterotrófica prevê que os primeiros organismos vivos se nutriam de material orgânico já pronto, que retiravam, da onde que eles retiravam? Do meio onde viviam, né? Do meio. Aí letra C, questão 8 ainda, a hipótese autotrófica propõe que o primeiro ser vivo já era capaz de produzir seu próprio alimento. E a letra D, a via metabólica mais simples para degradar ou digerir alimentos sem oxigênio. Opa, surgiu uma janela inesperada. A via metabólica mais simples para degradar alimentos sem oxigênio é a fermentação. Tá? Então, quando não se tem oxigênio disponível, o que acontece é a fermentação. Tá? É a mesma coisa que acontece nas nossas células musculares. Né? Quando a gente está em uma atividade física intensa, o que acontece? A célula consome muito oxigênio para produzir energia. Quando a atividade é muito intensa e a célula não dá conta de se suprir de oxigênio, a célula fica com falta de oxigênio. E o que acontece na falta de oxigênio? Fermentação. E aí, na fermentação, são produzidos ácidos, e esses ácidos vão se acumulando no nosso músculo e causam uma cãibra. Então, a gente sente cãibra nos músculos quando as células musculares, na ausência de oxigênio, passam, ao invés de fazer a respiração aeróbica, elas fazem a fermentação anaeróbica, sem oxigênio. E aí elas liberam ácidos, tá? E esses ácidos, então, causam a sensação de cãibra. Isso é importante. Nossa, eu não Diga. sabia, eu não fazia ideia disso. Então, essa questão é bastante importante e costuma ser bastante cobrado enfim, em exames e tal. Então, é na falta do oxigênio que acontece a fermentação. E, no caso, o ácido que é produzido pela muscular é o ácido lático, tá? Só para esclarecer. Vamos, então, para a segunda parte do nosso conteúdo. Deixa eu compartilhar de novo aqui a nossa janela. Deixa eu ver. Agora mudou tudo aqui.
Quando eu cliquei no compartilhar, muda tudo. Eu tenho como compartilhar outro? Ah, tem. Parte 2, isso. Beleza. Mudou aí a tela de vocês? Aham. Agora, unidade 2, certo? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Vamos direto para os exercícios. Opa. Não, na verdade, vamos para os exercícios. Eu abri, foi a página do conteúdo. Então, vamos para os exercícios. Partir aqui. Beleza. Estão vendo ali, né? Biologia, etapa 1, características dos seres vivos e biologia celular. Exercícios. Questão número 1 da segunda parte do conteúdo é a letra B, né? Fala sobre anabolismo, catabolismo, metabolismo, né? Que são as características, né, dos seres vivos. Então, sobre e reações a estímulos do ambiente. Então, tem algumas afirmativas, né? A primeira afirmativa fala degradação da glicose em gás carbônico e água. Então, quando tem a glicose, que é uma molécula grande, e ela se degrada em moléculas menores, né, acontece o quê? O catabolismo, né? Então, nessa aqui, então, fica a letra a afirmativa 3, referente a essa afirmação, tá? Então, a segunda afirmação, fuga de um animal diante de situação de perigo. Tu quer exemplo mais clássico sobre reação a estímulos do ambiente, né? Então, uma fuga do animal, uma situação de perigo, na verdade, ele está reagindo a um estímulo do ambiente, né? É que nem o cara tá andando de bicicleta e vem o cachorro correndo atrás, né? É um estímulo que a gente tem para pedalar mais rápido. Então, essa segunda afirmativa é relacionada à reação de estímulos. Então, é 1. E a terceira afirmativa, formação de proteínas a partir de aminoácidos. Quando tu tem tu usa moléculas menores para juntar elas e formar uma molécula mais complexa, tu está fazendo um processo de anabolismo, que é o contrário do catabolismo. Então, o catabolismo degrada, né, destrói em partes menores, e o anabolismo faz o contrário, pega partes menores e constrói em algo mais complexo. Por exemplo, a formação das proteínas. Ela pega vários aminoácidos, junta, e a proteína nada mais é do que uma sequência de vários aminoácidos, né, unidos, né, por ligações peptídicas um no outro. Então, a terceira afirmativa se refere ao anabolismo. E a quarta afirmativa, conjunto de reações químicas do organismo. O que é o nome da conjunto de reações químicas? Isso é o metabolismo, né? Quando a gente fala, o meu metabolismo é acelerado, o meu metabolismo é lento, a gente está falando da velocidade com que ocorrem as nossas reações químicas do nosso organismo, tá? Então, a sequência correta é a letra B, né? 3, 1, 2 e 4. Beleza? Bom, nosso tempo aqui tá terminando, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar vou disponibilizar esse gabarito agora nesse momento, vou fechar a aula aqui e já vou colocar no sistema, tá? Esse gabarito. E aí eu faço o seguinte, eu vou gravar um videozinho aqui, fazendo essa correção comentada dos exercícios aqui, e eu coloco no ar ainda agora no início da tarde, tá? Assim vocês conseguem acompanhar. E antes de fechar aqui, eu só quero dizer para você o seguinte, na afirmativa 4, na questão 4, certo? Vocês estão acompanhando? Eu estou na parte 2 do conteúdo, no arquivo dos exercícios. Então, a quarta questão da parte 2, né, no arquivo dos exercícios, ele traz 4 afirmações. A primeira afirmação fala sobre algumas enzimas só são ativadas a reagir quimicamente na presença de sais minerais específicos. Sim, algumas enzimas sim. Um exemplo de enzima, as proteínas carreadoras lá da membrana plasmática, sabe? Aquelas proteínas, algumas delas, por exemplo, fazem o transporte do cálcio e do sódio, né? Na bomba de sódio e potássio, por exemplo. Quem é que faz o transporte nas bombas de sódio e potássio? São as proteínas
né, carreadoras que fazem esse transporte ativo do sódio e do potássio. Isto é, elas só são ativadas quando em contato com sais específicos, né? Então, o sal de cozinha é o NaCl, né? Que é, aliás, que é o, o sal de cozinha, na verdade, não, esquece o sal de cozinha. O potássio e o sódio são sais, tá? Os dois juntos formam sais. Então, eles, quando a gente consome o sal tem potássio e o sal também tem sódio, tá? Então, a gente se alimenta disso. Esse sódio e esse potássio são sais específicos que vão agir sobre a proteína da membrana e fazer com que ela só se ative na presença desses sais. Tá? Então, um exemplo disso é a bomba de sódio e potássio, certo? Então, a afirmativa 1 da 4 está certa. A afirmativa 2, glicídios são moléculas inorgânicas relacionadas ao fornecimento de energia. Então, glicídios são moléculas inorgânicas. Quem são os glicídios? Os glicídios são açúcares. Açúcares são produzidos por quem? Pelas plantas, né? Então, glicídios são moléculas orgânicas. Então, está errado. Mas eles têm função, sim, relacionada ao fornecimento de energia, tá? Mas eles são orgânicos e, por isso, a segunda afirmativa está errada. Terceira afirmativa, a hidrólise é um processo de decomposição de moléculas por adição do elemento hidrogênio. Não, a hidrólise é um processo de decomposição de moléculas por adição da molécula de água e não do elemento hidrogênio. Então, a 3 está errada. Quarta afirmativa, glicose, frutose, lactose e sacarose são exemplos de glicídios. Sim, tá? Então, tudo que termina com ose é praticamente certo que se tratam de açúcares, de glicídios. Então, nessa questão 4, tanto a afirmativa 1 quanto a quarta estão certas. Então, vocês não vão encontrar uma alternativa entre as 5 ali que foram colocadas, tá, que estejam certas. Então, na verdade, seria a última, né? Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas, tá? Então, essa questão aí, ela seria anulada caso ela tivesse num exame ou numa prova, tá? As outras eu vou comentar, então, por vídeo e vou disponibilizar para vocês agora no início da tarde, tá? E a partir de amanhã também já vão estar com outro material disponível também na plataforma. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tá entendido aí? Eu sei que é curto tempo aqui, e agora que a gente está mais aclimatado aqui com essas ferramentas digitais aqui para estar organizando conteúdo e passando para vocês, tá? Mas o segundo trimestre, com certeza ele vai ser bem mais fluido, bem melhor aproveitado, tanto por vocês quanto por nós, tá? Ok. É isso aí, pessoal. No mais, se cuidem, fiquem em casa, não saiam por aí, tá? E é isso, tá? Qualquer dúvida que tenham específica sobre alguma coisa, mandem um e-mail, tá? Eu estou sempre que possível aqui, eu respondo para vocês, tá? Trabalhos até dia 8 e é isso aí. Bons estudos aí que o próximo professor já deve estar querendo me esgoelar aqui. Tá bom? Acho que acaba agora, se não me engano. Vocês têm mais alguma aula agora? Não tenho certeza. Acho que não? foi a última. Acho que não. Ah, beleza. Então menos mal, então que a gente sai um pouquinho do nosso horário. Tá, pessoal? Eu já vou subir o gabarito aqui, então. Na verdade, era para ser literatura agora, né? Não é só até 10h30? Hã? Não, até 11 horas. Tá. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui, então, e uma boa aula de literatura para vocês, tá? Entre em contato comigo por e-mail, por favor, qualquer dúvida que tenham, beleza? Tá bem. Abração. Tá bom. Até Abraço. mais. Tchau, tchau. Alô? Peguei ainda? Aham. Peraí, mano, já acho que ainda tá Eu. rolando já tá rolando a aula de literatura.